Olá, ouvinte do Escuta Ciência. Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu também sou professora. E é por isso que esse episódio agora vai ser um episódio aula, de uma série de episódios aula que você vai ter aqui no Escuta Ciência. O episódio de hoje vai ser sobre imunidade contra os tumores. Para começar essa aula de imunidade contra os tumores, eu preciso que você entenda alguns pontos principais. Primeiro, que os tumores, os cânceres, de maneira geral, eles expressam moléculas tumorais, expressam o que chamamos de antígenos tumorais. E esses antígenos tumorais, eles estimulam respostas imunes, que são respostas imunes específicas para aquele antígeno, e essas respostas imunes podem prevenir ou limitar o crescimento e também a disseminação desses tumores. Só que as respostas imunes frequentemente acabam falhando em prevenir o crescimento desses tumores e esses tumores acabam crescendo. As respostas imunes, mesmo que sejam eficientes de alguma forma, porque são específicas e são respostas de linfócitos, que são as respostas da imunidade adaptativa, elas podem ser superadas volto. Essas respostas imunes que são eficientes por serem específicas e são da imunidade adaptativa, elas acabam sendo ineficientes contra os tumores, elas não são completamente efetivas. E, mesmo assim, a gente tem, sim, que essa resposta funciona e que essa resposta atua na imunidade contra o câncer, contra os tumores, mas o fato da gente conhecer que essa imunidade, ela atua e ela é ativada e ela tem um papel na resposta contra os tumores, faz com que algumas estratégias terapêuticas sejam direcionadas a superar as ineficiências dessa imunidade. Ou então, a dar ali uma ajuda para essa imunidade, ou então usar uma ferramenta da imunidade para tentar atuar ali contra os tumores e gerar uma terapia antitumoral que seja eficiente. A prova de que essa imunidade acontece, de que a resposta imune contra os tumores acontece, é que quando a gente observa, por exemplo, alguns cortes de tecidos, a gente vê a presença de células do sistema imune ao redor dos tumores, próximas aos tumores, o que mostra, sim, a ativação da imunidade e que ali essa imunidade está desenvolvendo algum tipo de resposta para tentar controlar aquele tumor de alguma forma. E, inclusive, existem dados que mostram que as pessoas que têm maior ativação de linfócito T, que é uma célula do sistema imune que é bem específica e vai se ativar contra o tumor e vai direcionar uma resposta contra o tumor, essas pessoas que têm uma alta quantidade de linfócitos T nos seus tumores, elas têm uma sobrevida maior do que as pessoas que não têm, justamente porque há um papel importante dessas células dos linfócitos T na resposta tumoral, no controle dos tumores. E os tumores, como eu falei para vocês, ele expressa, então, antígenos, né, moléculas. E esses antígenos podem ter aí diferentes origens, podem ser diferentes tipos de antígenos. Basicamente, essas moléculas que estão presentes nos tumores, elas vão gerar uma resposta imune. São elas que ativam a resposta imune e a resposta imune, então, vai ser direcionada contra essas moléculas. Por conta desse direcionamento das respostas imunes contra essas moléculas, a gente vai ter, então, uma resposta específica, né? Então, por isso, quando a gente fala de especificidade, a gente fala de que a molécula que ativou a imunidade, ela vai ser a molécula para a qual a resposta imune vai ser direcionada. Portanto, é uma resposta específica. Existem vários antígenos, várias moléculas tumorais que são capazes, então, de ativar a imunidade e também o tumor, ele pode ativar a imunidade de diferentes formas. Os neoantígenos são antígenos que são codificados por genes mutantes,
mas nós também temos antígenos que são produzidos a partir de vírus oncogênicos. Tem alguns tipos de vírus que têm capacidade de produzir moléculas, né, que têm característica oncogênica e que pode ajudar a desenvolver a malignidade numa célula normal. Por exemplo, o vírus HPV, que é o papilomavírus humano. Esse vírus, ele é responsável pelo câncer de colo de útero, por exemplo. Esse câncer, ele é um câncer que mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero é por conta do HPV. Isso é, então, um exemplo de vírus oncogênico. Temos também algumas proteínas celulares que, quando a célula se diferenciou numa célula tumoral, essa proteína celular passa a ser superexpressa, ou seja, está numa quantidade acima do normal e, por conta disso, isso vai chamar a atenção do sistema imune. E ainda há alguns genes que às vezes estão reprimidos e passam a ser expressos. Então, vai ser algo que vai chamar a atenção do seu sistema imune, das suas células, do seu sistema imune. Quando a gente analisa, então, esse cenário, a gente tem que entender que aqueles antígenos que a gente está falando, essas moléculas que são produzidas pelos tumores, elas vão ser expressas nas células por meio de uma molécula chamada MHC, o MHC de classe 1, mais especificamente. O MHC é uma molécula que fica na membrana da célula, de todas as nossas células nucleadas, e esse MHC vamos supor assim, como se fosse uma mãozinha do lado de fora da célula. Uma mãozinha que está carregando um pedacinho de proteína, um peptídeo. Esse peptídeo vem ali das proteínas que estão dentro da célula, das proteínas que são degradadas dentro da célula. Todas as nossas células apresentam, então, peptídeos no MHC de classe 1. O que ocorre é que quando uma célula se diferencia numa célula tumoral, ela vai passar a apresentar no MHC de classe 1 os antígenos tumorais, as moléculas tumorais. E quando eu estou falando desses antígenos, eu estou falando então de proteínas que são degradadas, são formadas os pedacinhos de proteínas, que a gente chama de peptídeos, e esses peptídeos são apresentados ali na membrana da célula. Quando acontece então essa apresentação, há uma célula do sistema imune chamada linfócito TCD8 ou célula TCD8 positiva, como queiram chamar, e essa célula ela vai se engajar ali no MHC que está apresentando o peptídeo e vai, vamos dizer assim, analisar que peptídeo que é aquele, vai fazer o reconhecimento. Se essa célula reconhecer, então, esse peptídeo, sendo um peptídeo estranho ao organismo, né, não é um peptídeo comum, e essa célula, então, vai se ativar frente a esse peptídeo e vai gerar uma resposta imune específica para esse peptídeo, específica para esse pedacinho de antígeno tumoral. Os neoantígenos, eles são produzidos lá dentro da célula por conta de uma mutação, ou então os antígenos de vírus oncogênicos vão ser, então, produzidos aqueles antígenos lá dentro, aquelas proteínas. Essas proteínas vão ser degradadas e vão ser apresentadas pela célula no MHC de classe 1. A partir do momento, então, que um linfócito TCD8 encontra ali um antígeno diferente, um neoantígeno, ou um antígeno de vírus oncogênico, esse linfócito TCD8, então, vai se ativar e vai gerar uma resposta contra esse tipo de molécula. Onde tiver essa molécula, ele vai, então, fazer uma resposta para destruir a célula que carrega essa molécula. E qual é a célula que vai ter essa molécula? A célula tumoral, a célula que acabou de apresentar antígeno, e inclusive outras células, né? E a gente também tem, então, antígenos que não são mutantes, que não são de vírus oncogênicos, mas que estão relacionados ali a alguma alteração dentro da célula que faz com que a célula expresse aquele antígeno. Por exemplo, a gente pode ter antígenos que têm uma expressão reprimida dentro da célula. Aquele antígeno, ele pode ser expresso se ele tiver alguma alteração ali no genética, né? Não é uma mutação, mas se a gente tiver uma desmetilação, que é um processo que, vamos dizer assim, abre o gene para ele ser expresso, para produzir uma proteína, e quando eu falo um gene ser expresso, eu estou falando de produzir uma proteína a partir daquele gene.
essa desmetilação, então, acaba abrindo esse gene para esse gene ser expresso. E aí ocorre a expressão da proteína, ou seja, ocorre a produção da proteína. Essa proteína vai ser degradada e vai ser apresentado ali um pedacinho, vários pedacinhos dessa proteína vão ser apresentados no MHC de classe 1. A partir daí, então, vai chamar a atenção do linfócito TCD8 porque aquela proteína não é normalmente expressa. E aí, com isso, vai se gerar uma resposta imune contra aquela célula, que é uma célula cancerosa, uma célula tumoral que está expressando aquela proteína. Também há alguns genes que podem estar super expressos em células tumorais. Pode-se ter ali uma proteína que tem uma expressão já na célula, mas não tem uma expressão tão alta. E, de repente, ela passa a ter uma super expressão. Isso, logicamente, vai chamar a atenção do sistema imune e, portanto, por conta dessa super expressão, dessa grande quantidade de proteína que está sendo expressa na célula, e por isso tem muito MHC de classe 1 com muitos peptídeos, isso vai gerar uma resposta de linfócito TCD8. E ainda, quando se tem muitas células ali daquele tecido, por exemplo, aquela célula já expressa um peptídeo que é específica daquele tecido. Só que, específico, né, daquele tecido. Só que esse peptídeo, ele tá geralmente ali numa quantidade normal no tecido por conta do número de células que geralmente se tem naquele tecido. Só que, de repente, começa a aparecer um monte de célula com aquele peptídeo, apresentando aquele peptídeo. Esse monte de célula com peptídeo acontece no caso de um tumor, porque os tumores eles têm uma capacidade de proliferação mais alta. E aí vão ter muitas células aparecendo. Então, eu tenho mais células expressando aquele peptídeo do tecido. Então o sistema imune vai sentir que há uma alta expressão daquela proteína. Uma alta expressão daqueles peptídeos que são específicos para aquele tecido. E isso chama atenção, logicamente, porque mostra a proliferação. Frente, então, ao reconhecimento de um antígeno e a ativação do linfócito TCD8 positivo, a gente vai desenvolver uma resposta imune contra os tumores. E essa resposta de linfócito TCD8 positivo, que é a resposta de citolíticos ou citotóxicos, essa resposta é a resposta que é o principal mecanismo de imunoproteção contra tumores. Essa é a principal resposta que a gente espera que seja mais efetiva possível contra os tumores. Quando falamos, então, da imunidade tumoral, a gente sabe que essa imunidade tumoral, ela depende do reconhecimento do antígeno do tumor, do antígeno que está expressando o tumor, e isso pode levar, então, à ativação da célula T, da célula TCD8 positiva, que vai gerar, então, uma resposta contra essa célula tumoral, especificamente contra aquele antígeno para o qual ela se ativou. Então, o clone de linfócito TCD8 que se ativou contra aquele antígeno, ele vai se proliferar para ter várias cópias dele mesmo, para poder atuar contra aquele antígeno. E onde tiver aquele antígeno, ele vai destruir a célula que carrega aquele antígeno no MHC de classe 1. Basicamente, a resposta funciona desse jeito. Os linfócitos TCD8 positivos, eles não são células assim, sentinelas, né, que ficam checando desse jeito se tem uma célula tumoral ou não, mas eles possuem uma característica de terem ali um TCR, né, que é o receptor do linfócito T, que se engaja no MHC de classe 1 e, portanto, se engajando no MHC de classe 1, consegue sentir ali os peptídeos, os antígenos que estão sendo expressos nas nossas células. Ok? Mas como que é a ativação dos linfócitos TCD8 positivo específicos para um tumor? Essas respostas, elas dependem de uma ativação. E essa ativação pode contar com a ajuda de células tumorais, né, que as células que expressam ali o MHC de classe 1 mesmo, mas principalmente com células dendríticas, células que são células apresentadoras de antígeno profissionais. Essas células, elas podem, por exemplo, capturar essas células dendríticas. Vão lá e capturam uma célula tumoral.
engloba e coloca para dentro, meio que come mesmo, fagocita aquela célula tumoral. E aí, a partir desse processo de fagocitose da célula tumoral, vai se ter a destruição da célula dentro da célula dendrítica, e a tendência seria então que essa célula dendrítica apresentasse o antígeno no MHC de classe 2, numa outra molécula, que são moléculas de MHC que expressam antígenos que foram fagocitados, que foram englobados pela célula e destruídos nesse contexto de um, vamos dizer assim, fagossomo que se fundiam a um lisossomo, o lisossomo é um conjunto de moléculas que acabam digerindo o que foi fagocitado, digerindo o que foi endocitado. Então, o MHC de classe 2 geralmente coloca, então, os peptídeos, os pedacinhos de antígenos do que foi fagocitado. Só que o que pode acontecer é que a célula cancerosa que foi capturada, né, ou os antígenos tumorais dessa célula que foram capturados pelas células dendríticas, podem entrar no citosol da célula, podem acabar entrando no citosol, ou seja, podem sair ali daquela estrutura de fagossomo, que é tipo uma bolha, né, vamos dizer assim, dentro da célula, e pode sair dessa estrutura e ficar no citoplasma da célula. Ficando ali no citoplasma da célula, esses antígenos, essas proteínas vão acabar sendo processadas e vão acabar sendo engajadas, então, no MHC de classe 1, que é o MHC que vai se ligar ao linfócito T CD8 positivo, o MHC que consegue fazer esse engajamento para ativar o linfócito T CD8 positivo. Então, quando acontece de uma célula dendrítica fagocitar antígenos tumorais ou uma célula tumoral, podemos sim ter apresentação para um linfócito TCD8 positivo, desde que esses antígenos saiam do fagossomo e acabem indo ali para o citoplasma da célula. E isso pode acontecer, tanto que os linfócitos TCD8 positivo podem ser ativados por meio de células dendríticas. Esse processo a gente chama de apresentação cruzada. Só que a gente sabe que o reconhecimento dessas por meio do linfócito TCD8 não é só isso que ativa a imunidade. As células dendríticas, elas também acabam expressando ali na superfície outras moléculas que a gente chama de moléculas coestimuladoras, que acabam ajudando o linfócito TCD8 e meio que dizendo para ele, vai lá e se ativa mesmo que você precisa responder contra isso. Então, essas moléculas coestimuladoras, elas ajudam, elas dão mais sinais ainda para que o linfócito TCD8 que reconheceu aquele antígeno, que é um antígeno tumoral e foi reconhecido como estranho, para que esse linfócito TCD8 positivo ele consiga também se ativar, ele consiga de fato, na verdade, se ativar. E dessa forma, esse linfócito TCD8 prolifera para gerar várias cópias dele mesmo, para poder gerar uma resposta imune, uma imunidade contra os tumores. Os linfócitos TCD4 positivos são outros tipos de linfócitos que também ajudam na resposta imune. Eles são conhecidos como linfócitos T auxiliares. Eles acabam produzindo citocinas, que são moléculas que ajudam meio que na comunicação entre as células e também ajudam ativando as células. E eles acabam, então, produzindo citocinas que ativam outras células, como, por exemplo, o interferon gama. Interferon gama é uma citocina importante para ativar uma imunidade mais voltada contra tumores, mas uma imunidade também quase que inflamatória, mas uma imunidade mais forte ali contra o que está dentro das células. Não só, então, em tumores a gente vai ter esse tipo de citocina, mas essa citocina acaba sendo útil nessa imunidade contra os tumores. Então, os linfócitos TCD4 também vão ser ativados pela apresentação de antígeno feito pelas células dendríticas. Só que os linfócitos TCD4, ao contrário dos linfócitos TCD8, eles não engajam no MHC de classe 1, eles engajam o receptor deles, o TCR, no MHC de classe 2. Ou seja, eles têm ali o processo de apresentação de antígeno acontecendo por meio de peptídeos de antígenos
que estavam dentro daquele fagossomo, aqueles antígenos que foram fagocitados, né? Antígenos tumorais que foram englobados pelas células dendríticas. E dessa forma, por meio da ativação, então, de linfócitos TCD4, TCD8, a gente tem toda uma imunidade promovida contra os tumores. Os linfócitos TCD4 acabam ali produzindo citocinas, os linfócitos TCD8 ativados acabam até migrando para o local onde estão os tumores, reconhecendo então lá nas células tumorais os antígenos tumorais, e por meio desse reconhecimento, esses antígenos tumorais então pode-se ter então uma resposta contra esses antígenos tumorais. E se a resposta é contra os antígenos tumorais, logicamente, o que nós teremos em decorrência disso é que a gente vai conseguir ter ali uma resposta contra a célula tumoral, contra a célula que carrega aquele antígeno. Ah, então é assim que funciona? O linfócito TCD8, então ele só vai atuar na célula que carrega aquele antígeno? Sim, é assim que funciona, porque essa imunidade ela é específica. Essa imunidade vai ser direcionada para aquele antígeno. O que o linfócito TCD8 faz, então, ali? Ele vai liberar grânulos, que a gente fala que são grânulos tóxicos, são grânulos que acabam destruindo a célula. É o killing que a gente fala, killing da célula tumoral. O que é produzido ali e liberado, basicamente, são moléculas que a gente chama moléculas de perforina, granzima, que acabam perfurando a célula, que acabam destruindo ali o citoplasma da célula e, consequentemente, gerando a morte daquela célula tumoral. Só que também temos produção de anticorpos. Só que os anticorpos, eles não atuam sozinhos, né? Eles precisam das células para poderem ter uma função efetora. Os anticorpos que são produzidos contra as células tumorais, eles têm capacidade de ativar o que a gente chama de sistema complemento, que é um conjunto de moléculas que está lá no nosso sangue, e esse conjunto de moléculas pode, então, se ativar, né, e ativar um processo que a gente fala que é um processo em cascata. Uma molécula vai ativando a outra, vai degradando alguns conjuntos de moléculas, e uma vai ativando a outra, até a gente formar uma estrutura que fure, que vai perfurar mesmo, vai perfurar a superfície onde essas moléculas estão se ativando. Então, por exemplo, se a superfície for uma bactéria, vai perfurar uma bactéria. É assim que o sistema complemento funciona. Mas não tem só esse tipo de função, sistema complemento, né? Mas essa aula não é de sistema complemento também, então vamos falar do que interessa. Os anticorpos que são direcionados contra os antígenos tumorais, eles vão se ligar onde estão os antígenos tumorais, nas células tumorais. E quando eles se ligam lá nas células tumorais, esses anticorpos então podem induzir a ativação do sistema complemento ali. Aí o sistema complemento vai fazer esse processo que eu falei para vocês e pode, por exemplo, destruir a célula tumoral. Só que a gente também tem que os anticorpos podem atuar ali fazendo a atuação por meio de células NK, ajudando as células NK que vão fazer ali o processo de killing, de morte daquela célula tumoral. Existe também um processo, então, dependente de anticorpo, que faz com que a célula NK consiga destruir uma célula tumoral. As células NK são células da nossa imunidade inata, e essas células, elas são especializadas em destruir células tumorais, células infectadas por vírus, e, por exemplo, o engajamento de anticorpos numa célula tumoral poderia fazer a ponte para mediar essa destruição da célula tumoral por meio das células NK. Essas células NK, elas vão atuar de diferentes formas, né? Para que elas se ativem e possam, de fato, destruir as células tumorais. Existe um receptor da célula NK chamado NKG2D. Esse receptor, ele tá ali na célula NK e ele pode encontrar ligantes ali na célula tumoral. E quando esses ligantes, então, são expressos na célula tumoral, essa sinalização pode se sobrepor aos sinais de inibição.
E aí, quando isso acontece, a gente tem a ativação da célula NK. Parece confuso, mas calma que eu vou te explicar. O que acontece basicamente é que a célula tumoral, ela expressa o MHC de classe 1 e esse MHC de classe 1 acaba se ligando num receptor inibidor da célula NK, ou seja, que inibe a ativação da célula NK. Agora, existe também um receptor de ativação da célula NK. E esse receptor de ativação da célula NK, ele vai funcionar por meio da ligação nos seus ligantes que podem estar ali na célula tumoral. Então, a célula NK, ela funciona ali com base num equilíbrio entre os receptores de ativação e de inibição. Quando os receptores de ativação estão com sinais superiores aos receptores de inibição, a célula NK acaba sendo ativada. Quando a gente tem esse equilíbrio, a célula não é ativada, né? E aí, com isso, a gente não tem uma resposta. O que acontece, então, é que a célula tumoral vai expressar ali muitos receptores para tentar induzir essa ativação da célula NK, os ligantes, né, do receptor de ativação. E a célula tumoral também pode não expressar o MHC de classe 1. E quando ela não expressa MHC de classe 1, o receptor inibidor da célula NK, que se ligaria no MHC de classe 1, ele não tem um sinal, ou seja, você não tem um sinal para inibição, você só tem sinal para ativação. A ausência, então, de expressão de MHC de classe 1 é um sinal importante para ativar as células NK. E, lógico, junto com essa ausência da expressão de MHC de classe 1, a gente também tem a presença ou o excesso da presença, né, dos ligantes que se ligam no NKG2D, que é o receptor de ativação da célula NK. E isso vai resultar, logicamente, numa resposta direcionada contra aquela célula. Não é uma resposta específica, tá? A gente não tá falando de resposta de linfócito, mas é uma resposta direcionada contra aquela célula. As células NK, elas podem ser ativadas, né, por meio daqueles anticorpos também, como eu falei para vocês, para elas degranularem ali em cima daquela célula, ou seja, liberarem grânulos sobre aquela célula. E esses grânulos, eles têm capacidade de atuar de maneira semelhante ali aos grânulos, às substâncias, né, que estão nos grânulos dos linfócitos TCD8 positivo. E então, destruiria as células tumorais por conta desse mecanismo. Os macrófagos, então, eles vão ter capacidade de inibir, sim, o crescimento tumoral. Eles são células fagocíticas, esse é o papel, geralmente, dos macrófagos, mas dependendo do fenótipo que a gente tiver de macrófago ali no meio, a gente pode direcionar uma resposta de inibir, de suprimir o crescimento do tumor, ou então a gente pode ter uma resposta até mesmo que promova o crescimento do tumor. Isso mesmo, porque temos alguns perfis diferentes de macrófagos. Temos macrófagos pró-inflamatórios que auxiliam na resposta contra o tumor e temos macrófagos anti-inflamatórios que podem atuar promovendo uma resposta pró-tumor e podem estimular ali o crescimento, a proliferação do tumor, porque esse tipo de resposta não ajuda a resposta imune contra o tumor, a resposta imune tumoral. A partir desse conjunto, então, de respostas, a gente tem uma imunidade contra os tumores e essa imunidade pode ser eficiente em controlar os tumores, mas ela é ineficiente em impedir o crescimento do tumor. Até porque os tumores têm alguns mecanismos que fazem com que eles consigam se evadir da resposta imune. Um dos mecanismos que os tumores podem usar, né, é o mecanismo de exibir um receptor que vai inibir a resposta imune. Na verdade, os tumores podem exibir ali um ligante do receptor inibidor. Quando eles exibem esse ligante do receptor inibidor, eles acabam inibindo o linfócito que está engajado ali, que está ligado ao MHC, né, de classe 1, e inibe então a resposta do linfócito contra aquela célula tumoral. Imagina lá, a célula tumoral junto com o MHC, que ela expressa, ela vai estar lá com um ligante inibidor,
que vai se ligar num receptor de inibição lá no linfócito TCD8. E isso vai gerar a inibição da célula. E quando o linfócito TCD8 fica inibido, ele não consegue, então, responder ali contra aquela célula tumoral. Só que o tumor também pode criar um microambiente tumoral que seja imunossupressor. Pode-se desenvolver ali um conjunto de células, melhor dizendo, que tem capacidade de inibir a resposta imune. Por exemplo, as células T reguladoras podem se desenvolver e suprimir as respostas imunes, impedir as respostas imunes, porque é esse o papel das células T reguladoras. Podem se desenvolver ali também, por exemplo, os macrófagos, que são macrófagos anti-inflamatórios, que criam também um microambiente imunossupressor e suprimem a resposta imune, impedindo que a resposta imune atue contra o tumor. Isso pode acontecer por conta até mesmo de moléculas que os tumores expressam. Os tumores também podem perder a expressão do antígeno tumoral. Eles podem ali não ter a expressão na superfície, ali no MHC de classe 1, simplesmente apresentar um MHC sem nenhum peptídeo. E eles podem também não expressar MHC, porque eles sequer conseguem apresentar ali o antígeno no MHC. Então, não tem nem MHC, não tem nem antígeno. Então, esses tumores não vão estar expressando o antígeno, que faz com que o linfócito TCD8 faça o reconhecimento e, portanto, se não tem reconhecimento, esse linfócito TCD8 não vai saber qual célula destruir e não vai destruir nada, não vai conseguir atuar. E baseado nesses aspectos de como os tumores fogem, se evadem da resposta imune e de como a resposta imune funciona, existem muitas terapias que são baseadas na própria imunidade. A gente chama de imunoterapia. Essas imunoterapias para os tumores, elas têm feito muito sucesso, porque por conta dessas imunoterapias a gente tem às vezes um sucesso muito maior no controle do tumor e também na cura. Por exemplo, os anticorpos monoclonais antitumorais, eles são anticorpos que podem ser específicos ali para antígenos tumorais e ajudar, esse anticorpo então acaba ajudando a resposta imune a combater o tumor. Ou então a gente pode ter anticorpos que carregam junto um fármaco para direcionar aquele fármaco para a célula que expressa determinado antígeno. Então, o anticorpo é específico para um antígeno tumoral e ele está conjugado com o fármaco, e aí ele vai levar o fármaco especificamente para ser internalizado pela célula tumoral, portanto, direcionando a quimioterapia para aquela célula tumoral, de maneira muito específica. A gente também pode ter anticorpos que são específicos para uma molécula de sinalização tumoral ali da superfície, e isso pode ajudar então a bloquear essa função dessa molécula, que pode ser, por exemplo, um fator de crescimento para o tumor. Se você bloqueia isso, você acaba então atuando para impedir o crescimento do tumor. Temos também ali anticorpos que podem ajudar a engajar linfócitos TCD8 específicos para o tumor, né, para tentar combater essa célula tumoral. Então, anticorpos que vão fazer uma ponte são anticorpos ali engajadores de células T. Eles têm parte de anticorpos, mas são moléculas alteradas para promover, então, o encontro do linfócito TCD8 com a célula tumoral e, dessa forma, fazer com que esse linfócito TCD8 destrua a célula tumoral. Existe também uma terapia bem interessante, que é a terapia celular adotiva, com células T específicas para o tumor. Essa terapia pode ser feita a partir de células T do próprio paciente. A gente remove células T do próprio paciente. Essas células T são ativadas, expandidas ali in vitro, né, com alguns estimuladores que vão fazer com que essa célula fique muito ativada e se prolifere. E essas células, então, são transferidas de volta para o paciente. Depois, então, a partir dessa transferência, essa célula T, que é específica para o antígeno tumoral e está ativada para esse antígeno,
vai encontrar o antígeno tumoral na célula tumoral e vai destruir esse antígeno e a célula, né? Lembrando que essa célula T que eu tô falando é a célula T CD8. Existe também uma terapia, que é a terapia chamada CAR T-cells, ou células T-CAR, né? Traduzindo para o português. Essas células são células que expressam receptores antigênicos quiméricos. São receptores que são feitos ali por meio de engenharia genética, a gente consegue alterar, por meio da biotecnologia, melhor dizendo, a gente consegue alterar ali a expressão de receptores em células do próprio paciente, em células T removidas do paciente, para que essa célula desse paciente expresse esse receptor, esse antígeno ali, esse receptor de antígeno quimérico. E a partir desse processo, então, de manipulação, vamos dizer assim, a gente vai ter células TCD8 positivas do próprio paciente expressando esse receptor de antígeno quimérico na superfície, e esse receptor de antígeno é específico para o antígeno tumoral. Então, esse receptor vai se ligar ali na célula tumoral e na parte de dentro do receptor, ele tem uma série de moléculas que ajudam a ativar o linfócito T, por meio, então, do engajamento no antígeno tumoral, do lado de fora. Dentro do linfócito TCD8 vai ser dado um sinal forte para que esse linfócito se ative e dessa forma direcione uma resposta ali contra a célula tumoral. E a gente pode fazer então também o uso de diferentes ferramentas da imunidade para tentar controlar os tumores. A gente pode bloquear ali com anticorpos monoclonais alguns pontos de controle, assim, por exemplo, moléculas inibitórias do linfócito T. A gente pode bloquear essas moléculas. Temos moléculas como CTLA4, PD1. Essas moléculas, elas acabam inibindo o linfócito TCD8, impedindo uma resposta contra o tumor. Quando eu bloqueio com anticorpos monoclonais essas moléculas, eu acabo, então, impedindo que elas inibam o linfócito TCD8. E aí o linfócito permanece ativado e pronto para responder. E ainda existe a vacinação com antígenos tumorais. Os indivíduos que têm os tumores podem ser vacinados com antígenos do tumor para estimular uma imunidade muito forte, para intensificar aquela imunidade contra o tumor. Existem também as vacinas de células dendríticas, que são basicamente células dendríticas que são pulsadas, né, com antígeno tumoral. E essas células dendríticas, então, vão ser devolvidas ali para o paciente para que elas possam apresentar antígeno para as células TCD8 positivas. E aí, a partir dessa apresentação, você vai ter uma intensificação na resposta de linfócito TCD8 positivo direcionado contra o tumor. Existem outras abordagens também. A gente tem ali a terapia de citocinas para tentar estimular a proliferação e a diferenciação dos linfócitos T, das células NK. Existem também ali vírus oncolíticos que podem fazer uma morte lítica das células cancerosas, liberando os antígenos tumorais e dessa forma chamando a atenção do sistema imune para intensificar a imunidade antitumoral. Existem estímulos inflamatórios inespecíficos que podem ser feitos ali por meio de administração local, né, de substâncias inflamatórias, ou um tratamento sistêmico com agentes ativadores policlonais de linfócitos para você ativar bastante a imunidade e fazer com que a imunidade olhe ali para os antígenos tumorais. E também existem transplantes como o transplante de células tronco-hematopoéticas, que vem de outro doador, né, halogênicas, com a presença de células T e células NK. Essas células T e essas células NK, quando elas vão junto num transplante de célula tronco-hematopoética, quando eu falo esse transplante de célula tronco-hematopoética, eu estou falando do conhecido como transplante de medula óssea. Quando você tem célula T e célula NK indo junto, essas células então podem atuar ali fazendo uma resposta contra um tumor. Por exemplo, na leucemia, isso funciona bem na leucemia, no caso de tumores aí relacionados à própria medula óssea.
Basicamente, então, a gente sabe que os tumores, eles apresentam antígenos, né? Por meio dessa aula, acho que você conseguiu perceber que eles apresentam moléculas que vão chamar a atenção do sistema imune, vão ativar as respostas específicas, que são principalmente respostas de linfócitos TCD8 positivo, que são as respostas que acabam destruindo as células tumorais. Essas respostas são importantes, mas elas não são eficientes em impedir o crescimento dos tumores. Só que baseada nesse tipo de resposta, no conhecimento de como a resposta imune funciona, a gente tem diversas terapias que são direcionadas a atuar ali por meio da utilização das ferramentas do próprio sistema imune, e dessa forma a gente consegue ter terapias muito eficientes que acabam controlando os tumores por meio ali das atividades do próprio sistema imune. É isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula e continue escutando a ciência, continue estudando para você adquirir sempre mais e mais conhecimento. Tchau, tchau e até o próximo episódio.